Então, gente, nós vamos começar um livro novo hoje. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos orar para a gente começar, então? Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse domingo abençoado em nossas vidas, por esse domingo que o Senhor já preparou para nós, com tudo aquilo que nós vamos viver nesse dia. E eu sei que o Senhor nos dá sabedoria para sempre fazer as melhores escolhas. Que o estudo da Sua palavra, na carta aos Filipenses, possa nos conduzir a saber quais são as melhores escolhas para o nosso dia a dia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai começar essa outra carta. A gente terminou 1 Coríntios, nós vamos começar Filipenses, tá? Explicando para vocês um pouquinho aqui a respeito do que aconteceu naquela época, porque para a gente poder muitas vezes entender uma carta, a gente precisa entender tudo aquilo que está envolvido no momento da intenção do autor, do porquê que o autor daquela carta bíblica escreveu aquilo. Nós sabemos que a carta foi inspirada pelo Espírito, mas existia um contexto, as pessoas viviam numa determinada cidade, numa determinada época, numa determinada cultura, em várias coisas. E aqui a gente vai fazer uma pequena revisão, se você quiser abrir a sua Bíblia em Atos, que a gente vai dar uma olhadinha em como que foi essa situação aqui de Paulo e a igreja de Filipos. Carta aos Filipenses, igreja de Filipos. Então a gente vê que em Atos capítulo 15, se você ler Atos capítulo 15 inteirinho, você vai ver que o que acontece ali. Paulo foi até Jerusalém, diante daqueles que ele declara nesse texto que eram tidos como colunas da igreja, que era Tiago, Pedro, João, que eram colunas da igreja. E ele vai diante deles porque Paulo estava evangelizando os não-judeus, chamados de gentios, e eles estavam ali pregando o evangelho para aqueles que eram os judeus. E havia uma certa disputa entre o judaísmo e aquilo que Paulo pregava, porque alguns judeus que se converteram ao cristianismo entendiam que tudo bem, tem Jesus, mas você tem que manter a circuncisão, tem que manter as festas, tem que manter tudo isso. Então Paulo vai até eles para poder relatar o que está acontecendo. E ele relata para eles o que está acontecendo, tem a reunião dos apóstolos, e no finalzinho de Atos capítulo 15, você vê eles dizendo, eles abençoando o ministério de Paulo, e dizendo que ele foi chamado, reconhecendo que ele foi chamado a pregar para os gentios e ele para os judeus, e dali ele sai. Então o que acontece? Paulo está aqui em Jerusalém, vocês veem aqui na nossa, ele está aqui embaixo, na região de Jerusalém. E ele então, ele já tinha feito a primeira viagem missionária, ele vai sair para a segunda viagem missionária. E você vê no versículo 30 do capítulo 15, que Paulo e Barnabé saem então de Jerusalém e eles vêm aqui, para Antioquia. Quando eles chegam em Antioquia, eles têm um pequeno problema, que é João Marcos. Então o que acontece? Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria levar João Marcos, porque João Marcos, na primeira viagem missionária deles, ele deu não sei que palavra a gente pode usar, mas ele vacilou, né? Ele ficou vacilante em relação ao que ele ia fazer, ficou receoso de tudo. E aqui Paulo e Barnabé se separam. Barnabé vem para Chipre junto com João Marcos e Paulo segue a sua viagem. Quem está acompanhando Paulo? Algumas pessoas. Silas acompanha Paulo, por exemplo, tá? Então ele vai seguindo. E dali a gente vê que ele, no versículo 41 do capítulo 15, que ele parte para Síria. Então nós estamos falando desta região aqui, Ele partiu para cá. Ele veio para a Síria. Hoje, a Síria hoje, por exemplo, virou notícia. Está tendo uma revolta lá na Síria e de novo, né? Então isso é o que aconteceu no capítulo 15. Pois bem, aí a gente vê como que se dividia a região nessa época, para vocês poderem entender. Vocês veem alguns nomes que vão ser citados no capítulo 16. Então aqui, esta região aqui, acima da Antioquia, é a região conhecida como Síria ou Cilícia. Aqui em cima, Vê que Antioquia, onde eles se separaram, está aqui. E essa região, quando diz que ele partiu para a Síria,
ele veio para essa região um pouquinho mais para cima. Você vai ouvir falar, lendo o capítulo 16, da região da Galácia, da região da Bitínia, a região da Frígia. Então, todas essas regiões aqui. Isso aqui é o que a gente chama de Ásia Menor. Então, Paulo saiu pela Ásia Menor, ele foi cruzando, Paulo veio fazendo esse roteiro aqui, ó. Então, ele veio seguindo o caminho dele em todos os lugares onde ele ia. O que vocês imaginam que Paulo fazia quando chegava em algum lugar? Procurava uma sinagoga, primeiro para os judeus, e chegava e pregava o evangelho, e assim ele ia pregando o evangelho de igreja em igreja. Bom, voltando aqui para a viagem de Paulo. Então, nós sabemos que ele saiu para a Síria, essa região aqui que eu já falei para vocês. Paulo saiu para a Síria e agora nós entramos em Atos capítulo 16. Se você lê os versículos 1 a 3, você lê que ele chegou a Derbe e Listra, tá? Vocês estão vendo Derbe aqui, ó? Vocês estão vendo Listra aqui? Então, está dizendo que Paulo chegou a Derbe, Listra e Icônio. Então, segunda viagem missionária de Paulo, saiu, foi para Antioquia, teve a divisão com Barnabé, Barnabé vai para Chipre e Paulo segue a sua viagem e agora ele já chegou a Derbe, Listra e Icônio. E a partir do versículo 6, ele continua ainda a sua viagem, tá? E vai passar por essas cidades que estão aqui, tá? Até que a gente vê citar no texto do versículo 6 ao versículo 9, então, que ele continua sua viagem. O que acontece descrito aí? Que ele percorre a Frígia, e aqui onde está a Frígia, ó, ele percorre a Galácia, Frígia, Galácia, quer dizer, essa região aqui, tá? Ele tenta entrar na Bitínia, tá? Ele tenta entrar na Bitínia. Então, o que Paulo fez, tá? Paulo, então ele veio daqui, certo? Passou por Antioquia, veio por aqui, veio por essa região, passou por aqui, ele queria fazer isso aqui, ó. Ele queria entrar na Bitínia e ponto. E você lendo o capítulo 16, você vê que ele foi impedido de entrar na Bitínia, no ponto, na região do ponto, e ele teve uma visão à noite de um varão macedônico, pedindo a ele que então fosse para Macedônia. Onde que é a Macedônia? É aqui, ó, que está escondido atrás da Ásia Menor. Essa é a região da Macedônia. Então Paulo estava querendo ir para cá e aqui ele teve uma visão que não era para ele ir para esse ponto, era para ele ir fazer meia volta. E Paulo, como obediente era o chamado de Deus, fez meia volta e ao invés de vir para cá, que é onde ele queria, ele seguiu para Troade, tá? Então ele teve, aí você vai ler do 11 e 12, que ele foi para Troade, Samotrácia, Neápolis e depois Filipos, que está na Macedônia. Então esse foi o caminho que Paulo fez. Depois ele vai seguir a sua viagem ainda passando por outros lugares, voltando então a Corinto e depois indo de novo até Jerusalém, cumprindo a sua segunda viagem missionária. Então a igreja de Filipos teve um contato com Paulo na sua segunda viagem missionária. Foi aí que foi plantada a igreja de Filipos. Bom, o que era a cidade de Filipos? A cidade de Filipos era uma cidade muito interessante. Primeiro, porque ela estava entre dois rios. Eu não sei, aqui no Brasil você tem ideia um pouco disso. Você pode ver que quase todas as cidades antigas que foram implantadas na época da colonização portuguesa, elas têm a localização perto de rio. Você sempre tem, você está assistindo, chega nessa época de chuva, tem uma catástrofe. Por que tem uma catástrofe? Porque tem um rio que atravessa dentro da cidade. Por que o rio? Porque você imagina naquele tempo em que as pessoas não tinham tanta facilidade de locomoção, estradas e tudo mais, as pessoas se valiam de rios, de mares e de tudo isso para sua locomoção. Então, a cidade ser localizada entre dois rios era uma coisa muito importante. E dava segurança, porque se vê um exército inimigo, para poder chegar até você, ele tem que atravessar um rio primeiro. Então, tudo isso tinha a ver
uma época. E a cidade de Filipos, ela ficava entre dois rios, o rio Estrimon e o rio Nestos. E ela tinha uma coisa que era muito importante nela, ela tinha minas de ouro. Então o ouro sempre foi importante, continua sendo importante, naquele tempo era muito importante também, por isso ela era uma cidade muito interessante. Aqui nesse quadro vocês veem mais ou menos aquilo que era a geografia dela. Ela tinha esse morro aqui, ele é chamado de Acrópole. Às vezes a gente confunde e chama de Acrópole aquele templo que tem em Atenas. Na verdade, aquele é um templo localizado numa acrópole, que é um ponto alto da onde você enxerga tudo que tem embaixo. Então ele tinha essa estrutura, ela tinha essa acrópole que permitia uma vista de longa distância de tudo, essa parte inclinada e uma parte de muito boa para a lavoura que tinha aqui. Ela foi fundada em 360 a.C., por um povo que morava ali perto, mas em 357, o rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, é pedido a ele uma ajuda nessa cidade, ele acaba incorporando essa cidade ao Império Macedônico. Então ela se torna uma cidade grega. Então, primeira coisa dessa cidade, a cultura dela primeira, grega. Todo mundo falava grego, ela começou assim, toda a cultura, toda a maneira de viver grega. Só que em 168 a.C., o Império Grego já tinha entrado em declínio, o Império Macedônico. Quem surge então é o Império Romano. E o Império Romano, ele conquista essa cidade, como parte das suas conquistas, anexa essa cidade, e o Império Romano trouxe muitos benefícios. Um deles é que o Império Romano construiu uma estrada. Naquele tempo não se tinha quase estrada. Então, quando você constrói uma estrada, essa estrada traz muito benefício. Essa é chamada Via Ignácia, ou Ignácia. Tá? Essa cidade, ela tinha uma localização muito estratégica, pela posição em que ela tinha. Ela tem algumas coisas na história dela importantes, porque depois que o Império Romano conquistou, se você gosta um pouquinho de história, você sabe que um imperador muito importante que teve na história de Roma foi Júlio César. A partir dele, todos os imperadores passaram a ser chamados de Césares. Júlio César, alguém aqui não fugiu do livro de história e lembra como é que Júlio César morreu? Alguém lembra como é que ele morreu? Ninguém lembra? Ninguém lembra de um cara chamado Brutus? Ele foi esfaqueado. Ele foi assassinado por Brutus. E o que aconteceu quando ele foi assassinado por Brutus? Gerou uma revolta entre os generais de César. Então teve uma batalha nessa região, que foi uma batalha entre Brutus e Cássio, que eram aliados, contra dois outros imperadores que se tornaram muito importantes, Marco Antônio e Otávio. Marco Antônio e Otávio ganharam de Brutus e Cássio, e a batalha aconteceu nesse lugar. E quando Marco Antônio e Brutus e Otávio ganharam essa batalha, o que eles fizeram? Eles premiaram todos os soldados importantes que ele tinha com um lugar nessa região, foi ali que eles ganharam a batalha. Então uma cidade que tinha toda uma cultura grega passa a ser agora um lugar de moradia de muitas pessoas influentes no Império Romano, muitos romanos influentes, generais, soldados, etc. E ali então Otávio criou uma colônia militar. Depois, nesse mesmo lugar, vai ter uma batalha entre Otávio e Marco Antônio, e Otávio ganha essa batalha de Marco Antônio, tá? Mais ou menos em 30 a.C. Aqui, o que era a Via Ignácia ou Ignácia? Era isso aqui, ó. Essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui era a estrada, que saía aqui, ó, é a Itália. Então, esse aqui é o Mar Adriático. A Via Ignácia saía daqui, então tinha um porto que ligava ali, e ela cruzava toda essa região aqui da chamada Macedônia para chegar até a região da Ásia Menor. E onde que está Filipos nessa história? Bem aqui no meio. Então ela se tornou uma cidade importante, era uma cidade que tinha militares que moravam nela,
era uma cidade que tinha uma localização estratégica, porque era passagem para muita gente ali, a estrada principal da época passava por ali, então ela se tornou uma cidade muito importante e com uma cultura de uma mistura grega e romana. Qual que era a língua que eles falavam? Grego, como vocês têm lá em Moçambique, por exemplo. Vocês têm uma língua natural de vocês, né? E tem o português, que foi o colonizador. Então, o que acontece aqui? Eles tinham uma língua grega, mas eles tinham uma língua também, que era o latim, que veio dos romanos para cá. Eram duas línguas que tinham ali, com toda essa cultura envolvida. Essa aqui é uma vista daquilo que hoje são as ruínas da cidade de Filipos, tá? Então, vocês podem perceber o seguinte, olha, ainda sobrou aqui um resto da cultura romana, que esse aqui é um teatro, perdão, da cultura grega, que é um teatro que foi construído aqui por Filipe, macedônico, bem na subida do morro, e aqui essa parte baixa. Essa área aqui é o que sobrou de ruína da cidade de Filipos. A cidade era tudo isso aqui, ó. Ela vinha aqui eram os muros da cidade. O que sobrou foram essas ruínas que estão nessa foto aqui do lado, aonde você percebe onde as coisas se distribuíam. Talvez quem estuda sabe o que era em cada lugar, tá? Esse é o que sobrou hoje, se você resolver visitar. Paulo vai chegar lá, acredita-se que mais ou menos em 49 depois de Cristo. Então, Paulo passa por Filipos e inaugura essa igreja de Filipos em 49 depois de Cristo. E encontra, então, uma população grega e uma população romana. E uma população dividida em classes sociais muito definidas. Então, tinha toda uma definição de classes sociais. Quem são as pessoas que Paulo encontra nessa cidade? Nós conhecemos, pelo nome, 4 pessoas dessa comunidade que são citadas pelo nome. Lídia, Evódia e Sintique são 3 nomes gregos, são 3 pessoas de origem grega, e nós encontramos um homem chamado Clemente. Clemente é um nome romano. Então, você veja que é citado por Paulo, é citado por Lucas, quando ele vai falar em Atos da viagem de Paulo, ele cita que Paulo teve um encontro com essas 4 pessoas aqui, 3 gregos e um romano. Interessante, 3 gregas e um romano. E isso tem a sua importância, porque Lídia era uma mulher que era dita pelo texto que era uma mercadora de Tiatira. Ela era uma pessoa que comercializava púrpura, que era um tecido muito valioso naquele tempo. Então ela era uma mercadora e ela deveria ser uma pessoa de muitas posses, porque ela recebe inclusive Paulo e os outros discípulos, os discípulos de Paulo, na sua própria casa. Para que isso acontecesse, ela devia ter uma casa muito grande. Alguns acreditam que ela tinha talvez até um palácio que ela morava. A gente vê que Paulo teve um encontro com essas mulheres que estavam na beira do rio. Elas estavam na beira do rio para um culto. É isso que elas estavam na beira do rio. E o que acontece ali? Eles, naquele tempo, não tinha sinagoga. Então, Paulo vai para a beira do rio, onde as pessoas muitas vezes se reuniam para cultuar. E no que ele encontra ali, ele encontra na beira, naquela região próxima ao rio, já que o rio era importante na geografia da cidade, e essas mulheres, elas se convertem. Depois a gente vê uma outra pessoa. Então, primeiro, Paulo leva o evangelho a mulheres. Isso é importante porque dentro da cultura grega, mulheres tinham uma posição muito diferente daquele que mulheres tinham dentro da cultura judaica. Dentro da cultura judaica, a gente vê pelo aprendizado bíblico que a gente tem, que as mulheres, elas, vou dizer assim, não eram nada, mais ou menos, né? Naquele tempo. Você vê que elas tinham uma posição inferior dentro da sociedade. Na sociedade grega, as mulheres já apareciam com uma certa proeminência. E aqui nessa cidade, principalmente. Então, a gente vê uma igreja que começa a ser constituída, baseada, as primeiros personagens citados dessa igreja são mulheres.
Depois, acontece um evento em que Paulo é preso. E quando ele é preso, ele e Silas, tem aquela passagem que todo mundo conhece, cantam louvores, tem um terremoto, abrem-se as prisões e eles não saem. E aí quem se converte? O carcereiro. O carcereiro, ele tinha também uma família estendida. O que é uma família estendida? Várias pessoas que moram dentro da mesma casa. Não é só eu, minha mulher e meus filhos. Eu, minha mulher, meus filhos, meus irmãos, isso era família estendida. E para ter uma família estendida, você não era uma pessoa de classe muito inferior. Então, Paulo já pregou o evangelho para a classe alta de Filipos. Agora ele chega naquilo que era conhecido como a classe social dos artesãos. Não é porque eles todos eram artesãos, era uma classe social. Então ele prega para uma classe, como se fosse a nossa classe média hoje. Tá? Então ele pregou para eles. E tem uma outra situação que Paulo enfrenta, que é aquela mulher adivinhadora, que dava lucro para os seus senhores, em que Paulo expulsa o demônio dela. Aquela mulher pertencia à classe mais baixa, à classe dos servos. E assim, então o que acontece? A igreja de Filipos, ela se transforma numa igreja que tem pessoas de classe alta, classe média e classe baixa. Então se torna, dentro do contexto social, uma igreja diversa, como a gente entende que deve ser a igreja de Cristo, porque o evangelho não veio para os pobres, o evangelho não veio para os ricos, o evangelho veio para todos. Então aqui demonstra aquilo que deveria ser o protótipo de uma igreja. Então ela começa com uma igreja que ela vai para todas as línguas, tanto para gregos quanto para romanos e judeus, obviamente, porque Paulo era judeu e tinha judeus isso. Ela vai, todas as principais culturas da época, ela vai para todas as classes sociais, para todos os sexos, etc. Então, a característica multicultural daquela igreja. Então, a composição inicial dessa igreja, a gente percebe que ela tinha algo muito importante baseado em mulheres. Quanto tempo Paulo ficou nessa igreja, depois que ele plantou? A gente não sabe. Não é dito no texto de Atos quanto tempo ele ficou ali. Mas nós sabemos que ele saiu dali por algum motivo ligado ao conflito que ele teve depois de expulsar o demônio daquela adivinhadora. Alguma coisa aconteceu ali, provavelmente uma oposição das pessoas que ganhavam dinheiro com isso em relação a ele, e ele saiu. O que ele fez? Ele e Silas partem. Aqui Timóteo já está no esquema, porque no meio do caminho, nessa segunda viagem missionária, Paulo conhece a Timóteo, circuncida Timóteo, porque Timóteo tinha pai grego, então ele circuncida Timóteo e segue com ele. Tá? Eles partem para Tessalônica, mas ele deixa em Filipos Lucas. Lucas permanece em Filipos. E tinha talvez envolvido com essa questão da saída de Paulo. Vocês lembram de Atos 16? Ele foi preso, foi açoitado, e no dia seguinte, quando o governador local viu que tinha açoitado um cidadão romano, ele ficou apavorado. Você consegue entender por que ele já ficou apavorado? Porque a presença romana na cidade era uma presença basicamente militar. Então você não podia sair açoitando um romano assim, que é quem dominava a cidade. Então ele ficou muito preocupado dele ter mandado açoitar um cidadão romano. E aí criou toda uma situação que com certeza contribuiu para a saída de Paulo e Silas de Filipos. E eles partem então para a região de Tessalônica e deixam Lucas ali. Lucas era grego, o que facilitava muito a circulação dele por aqueles locais. Outras coisas que a gente sabe a respeito dessa viagem estão fora da carta aos Filipenses. Você olha, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 16, a gente citou na aula passada de encerramento de 2 Coríntios, aonde Paulo escreve assim: em minha ida à Macedônia, agora vocês já sabem onde é a Macedônia, e voltar a vocês vindo de lá, para que ajudassem em minha viagem para a Judéia. Essa era a intenção de Paulo. A intenção de Paulo era sair de onde ele estava, quando escreveu a carta, Éfeso, ir até Corinto
e depois passar pela Macedônia e voltar para Corinto. Só que ele não fez isso. Isso aqui já não é a segunda viagem missionária, tá, gente? Isso aqui é depois, quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, que ele estava em Éfeso, tá? Só que ele não fez isso, porque tinha uma via rápida que era sair daqui de Éfeso e vir de barco até Corinto. Ele fez isso aqui. O que quer dizer isso para nós? Paulo passou por Filipos mais uma vez depois da fundação, porque ele saiu, e quando diz no capítulo 2, versículo 13, assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Então, o que acontece? Paulo passa mais uma vez na Macedônia depois que ele fundou a igreja. No capítulo 7, versículo 5 de 2 Coríntios, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de todas as formas, conflitos externos e temores internos. Então, aqui em 2 Coríntios, a gente já percebe que dentro da cidade de Filipos, ou na região de Filipos, aonde Paulo tinha plantado as suas igrejas, inclusive a igreja de Filipos, tinha problemas de conflitos externos e temores internos. Em Atos, capítulo 20, versículo 3, você encontra assim, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar à Macedônia. Então, Paulo plantou a igreja, voltou mais 2 vezes à região da Macedônia, portanto, ele visitou Filipos mais 2 vezes depois da fundação dessa cidade. Qual que era o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos? Você percebe qual era o relacionamento dele também fora da carta, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5. Se você ler na sua Bíblia do versículo 8 ao versículo 5, você vai encontrar o seguinte, para quem tiver sem Bíblia, está projetado aqui com letras não muito grandes. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, então quer dizer que aquela igreja estava passando por uma tribulação muito grande, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que a gente percebe Paulo falando dessa igreja aqui? Era uma igreja então que tinha pobreza. Poxa, mas não tinha gente rica na igreja? Tinha, mas como todos os lugares, a classe maior é a classe dos servos. Então, a maior parte da igreja era de pessoas que viviam dificuldade. E a gente vai perceber depois, vendo a carta aos Filipenses, que havia muita dificuldade até para quem tinha. Porque, por exemplo, por ser cristão, você podia ter dinheiro, você não conseguia comprar, porque as pessoas não vendiam para você, pelo fato de você ser cristão. O que trazia muita dificuldade para todos os cristãos que viviam ali. Paulo está dizendo aqui, então, eles tinham pobreza, tinham tribulação, e eles ofertaram com muita alegria. Quem levou essa oferta? A gente vê pela carta aos Filipenses que Epafrodito foi aquele escolhido para poder ir por parte dos filipenses até Paulo, na prisão dele, levar a oferta para o sustento dele, do ministério dele. Então ele está dizendo aqui, nesse texto, que mesmo com toda a dificuldade, eles não deixaram de contribuir. E você vê que as palavras que Paulo usa, principalmente no versículo 2, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, extrema pobreza deles transbordam de sua rica generosidade. Então Paulo tinha um afeto muito grande por essa igreja. Então era uma igreja que realmente tinha no coração dele. A amizade é algo que faz parte da carta de Paulo aos Filipenses, tanto que ela é chamada de uma carta da amizade por conta disso. Uma das motivações de Paulo escrever foi exatamente isso. Então, é uma carta que contém exortações, mas são exortações de um amigo. Quais são os motivos que Paulo escreve essa carta, então? Ele está escrevendo carta para amigos que estão passando por situações difíceis
que se compadeceram com ele apesar das situações difíceis, que mandam oferta para ele, uma cidade onde ele passou mais 2 vezes depois da fundação. Então ele escreve essa carta com exortações de um amigo. Ânimo, gente. E aí ele escreve essas exortações primeiro pelo sofrimento e oposição e por algum tipo de inquietação interna, que a gente percebe no finalzinho, quando ele fala para Evode e Sintique para se acertarem. Então, não é que existia uma divisão aqui como existia em Corinto, porque Corinto tinha divisões. Aqui não tinha uma divisão, mas tinha um conflito interno. Qual igreja não tem problemas de conflito interno? Aqui também tinha problema de conflito interno. Esses conflitos não foram severos a ponto de provocar um racha na igreja. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Lucas, eu sou disso. Não, mas Então ele escreve as exortações, primeiro para eles, para consolá-los no sofrimento, e segundo, para que eles pudessem se acertar. Essas 2 situações aparecem já no primeiro capítulo. Quando você pega Filipenses capítulo 1, 27 e 28, você vai ver que Paulo já está tratando desses 2 problemas no primeiro capítulo. O que Paulo diz assim, ó? Aqui está na NVI, tá, gente? Não sei se está um pouquinho diferente da versão de vocês aí. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. Firmes no quê? Num só espírito, lutando como? Unânimes pela fé evangélica. Então, nesse primeiro ponto, Paulo, no versículo 27, Paulo está clamando a eles pela unidade. Mesmo com todas as diversidades que existem dentro da igreja, ele clama por uma unidade. É o mesmo clamor que ele faz para a gente. Porque eu tiro disso assim, nós somos pessoas diferentes. Imagina o nosso contexto aqui, dentro dessa sala. Cada um de nós nasceu num tipo de família. Hoje nós estamos, tem 2 moçambicanos aqui que têm uma cultura completamente diferente da nossa. Mas nós nascemos mesmo nós que somos todos brasileiros, nascemos em famílias diferentes, em classes sociais diferentes, tivemos educações diferentes, tivemos experiências de vida diferentes. E de repente nós somos colocados todos juntos dentro de uma mesma comunidade. Por quê? Por que nós estamos aqui? Porque nós temos algo que nos une, que não é nada, em alguns casos aqui tem laços de família, mas para muitos não tem laço de família, tem um laço maior que é Cristo, que é a nossa fé. Então, apesar de às vezes nós enxergarmos coisas de maneira diferente, porque a maneira como nós fomos educados, criados e tudo que nós tivemos fazem com que a gente enxergue coisas de maneira diferente, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo bem, vocês enxergam as coisas de maneira diferente, mas permaneçam unânimes no que é a fé. E aí no versículo 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então existia oposição, tá? Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. O que ele quer dizer assim, olha, tem oposição lá, e a oposição por que é? Porque vocês são crentes, essa é a oposição. Então existia perseguição por parte dos gentios contra os cristãos pelo fato deles serem cristãos, pelo fato deles se colocarem em oposição a eles. Havia então um sofrimento muito grande das pessoas daquela igreja. Veja o que ele, aqui no versículo 29 e 30, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Então a igreja de Filipos estava sofrendo, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e que agora ouvem que eu enfrento. Espera aí, quer dizer que o sofrimento deles, de alguma maneira, tinha relação com o que Paulo enfrentou e que continua enfrentando. Aí você pergunta o seguinte: onde está Paulo agora que está escrevendo essa carta? Alguém tem ideia? Preso. Então Paulo está preso. E por que ele está preso? Por causa do Evangelho. Então ele está dizendo para eles: o sofrimento que vocês estão passando é igual ao meu. Então eles estavam sendo perseguidos aqui por causa do Evangelho.
Esse é o motivo da perseguição. Hoje, às vezes, a gente fala, aqui na nossa vida, estou sendo perseguido. Muitos de nós são perseguidos, às vezes, por motivos que não o Evangelho. Porque quando a gente é perseguido pelo Evangelho é uma coisa, mas às vezes, às vezes a gente vê alguém falando assim, ora por mim que eu estou com problema no meu trabalho. Qual que é o problema do seu trabalho? Mas o problema do seu trabalho às vezes é porque você não está trabalhando direito. E aí não é uma perseguição da fé. Você, né? Então, aqui não é uma perseguição, porque eu sou crente, estão me perseguindo. Não, estão te perseguindo porque você não trabalha direito. Esse é o problema, né? Não, porque eu estou tentando evangelizar e estão me perseguindo. Mas quando você está tentando evangelizar, não, eu paro de trabalhar para poder ler a Bíblia com o cara do meu lado. Não, você está sendo pago para trabalhar, meu amigo. Trabalhe, depois no seu horário de descanso você prega. Então, aqui eles estavam sendo perseguidos pelo Evangelho, assim como Paulo é perseguido pelo Evangelho. Então, razões desse sofrimento. Se você tomar literalmente as palavras de Paulo aqui, ele estava sofrendo porque o império o perseguia. Por que o império perseguia? Neste tempo, e você percebe que na carta de Paulo aos Filipenses, ele vai usar muitas vezes, muito mais do que em outras cartas, duas palavras, que é a palavra Kyrios e a palavra Soter. Essa palavra quer dizer, Kyrios é Senhor, e Soter é Salvador. Ele vai usar muitas vezes a expressão Kyrios Soter, Senhor e Salvador. É exatamente a maneira como o imperador era chamado. O imperador era chamado de o Senhor e o Salvador do povo do Império Romano. Então, quando os filipenses estão dizendo que o Senhor e o Salvador deles não é o imperador, mas é Cristo, eles começam já a ter um motivo de oposição. Então, esse talvez fosse o motivo maior da perseguição que eles estavam sofrendo. Se você olhar também no capítulo 2, versículo 15, você vai ver que ele fala a respeito de uma geração corrompida. Então, aquela geração era uma geração corrompida, destinada à destruição. É a mesma referência que ele faz depois, no versículo que ele já fez aqui no versículo 28, ao povo de Filipos. Então, é um povo que estava longe do Evangelho e perseguindo por conta disso. Então, sobre o sofrimento, você vê que Paulo dá uma ênfase muito grande na sua própria prisão, na sua perseguição, e isso explica uma ênfase que Paulo dá nessa carta sobre futuro escatológico. Você vai percebendo na carta aos Filipenses que Paulo começa a enfatizar muito a questão do que virá depois. É como se ele tivesse, imagina eu escrevendo uma carta para um amigo que está sofrendo pelo Evangelho. Ele está sendo perseguido pelo Evangelho. Uma das exortações que eu daria a ele é o seguinte: olha, esse sofrimento que você está passando pelo Evangelho, ele é um sofrimento que Deus está contigo, porque você está sofrendo isso pelo Evangelho. E Deus não é indiferente ao que você está passando. Lembre-se, tudo isso que você está passando um dia vai acabar. E no dia que acabar, você estará com Ele eternamente. Então, Paulo enfatiza a questão escatológica aqui na carta aos Filipenses como uma maneira de consolar aqueles que estavam sofrendo. Então, qual que é o consolo deles? Olha, o sofrimento que vocês estão passando é o mesmo meu. Imagina, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, tive uma experiência com Ele me comissionou para pregar o Evangelho a vocês, eu preguei o Evangelho a vocês, a minha vida é pregar o Evangelho para todos os lugares, e eu estou preso por causa disso. Se eu estou preso por causa disso, é natural que vocês sofram também por causa disso. Mas o que nos espera quando tudo isso acabar? Eu estarei na eternidade com Cristo, assim como vocês estarão na eternidade com Cristo. Esse é o motivo da ênfase escatológica aqui nessa carta aos Filipenses. Paulo então estava preso em Roma. Essa prisão de Paulo é uma prisão interessante, porque você vai perceber, lendo Filipenses, que Paulo menciona a guarda pretoriana, que ele diz que o Evangelho se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana. Então, essa prisão de Paulo aqui, provavelmente, uma das prisões que ele teve é uma prisão domiciliar. Ele está preso
e ele não está preso num calabouço, ou ele está preso numa prisão domiciliar e tem uma guarda pretoriana, uma guarda do império que toma conta dele. O que ele fez? Pregou o evangelho para eles. Tanto que na saudação, ele no finalzinho, se você ler o encerramento, ele manda: os da casa de César os saúdam. Quem são os da casa de César? São as pessoas que que pertencem ao império, que trabalham para o império, provavelmente os guardas que o protegiam, para quem ele pregou o evangelho. Eles estão enviando saudações à igreja de Filipos. Agora, você imagina o seguinte cenário: eu estou sendo perseguido pelo império, e aí Paulo me manda uma carta consolando, dizendo: olha, pessoas aqui do império estão se convertendo ao evangelho, e eles mandam saudações a vocês. Por isso que é uma carta de consolo, é uma carta de um amigo, que salienta tudo aquilo que pode ajudar pessoas que estão em dificuldade a vencer a sua dificuldade. Gordon Fee, que é um dos principais autores estudiosos dessa carta, um dos mais respeitados estudiosos dessa carta, ele chama então que essa é uma carta de amizade exortatória, ou exortatória. Porque é um amigo que escreve uma carta. Por que ele escreveu então? Ele estava preso, ele responde a uma oferta que Epafrodito levou. E Epafrodito levou uma carta. Paulo sabia que era uma igreja que tinha dificuldades, que mesmo na sua dificuldade se manteve firme ao evangelho, a ponto de, mesmo não podendo, mesmo tendo dificuldades, tiraram do que eles tinham para mandar para ele, que passava por uma dificuldade maior, que é como se fosse assim: Paulo, nós estamos passando por dificuldade, mas você está preso, você não tem como tirar nada, então do pouco que eu tenho eu quero compartilhar com você. E eles mandaram para ele. Percebe que existia uma amizade grande entre essa igreja e o apóstolo Paulo, um entendimento do evangelho. Então ele escreve uma carta de resposta a eles, uma carta de um amigo, uma carta de agradecimento, que se compadece com tudo aquilo que Epafrodito contou que estava acontecendo lá. Por isso que é uma carta também de amizade. Epafrodito provavelmente contou sobre o sofrimento na mão dos pagãos e sobre algumas questões de divisão interna. Como que Paulo ficou sabendo de Evódia e Sintique? Porque Evódia e Sintique foi Epafrodito que contou. Por que Evódia e Sintique? Porque foram das primeiras mulheres a formarem a igreja de lá, junto com Lídia. O que se acredita é que Lídia, Evódia e Sintique eram da mesma família, eram parentes, e elas estavam tendo algum problema. Parentes tem muito disso, né? A gente briga, a gente se acerta, a gente briga, a gente se acerta, em alguns casos. Então, Paulo está exortando as duas a se acertarem, porque elas eram das primeiras pessoas que se converteram ao evangelho naquela cidade. E toda carta que você vai ler, isso a gente aprendeu com o Guilherme Nunes, que é um estudioso principalmente do Novo Testamento. Você tem que buscar aquele que é o clímax. Imagina o seguinte: eu estou escrevendo uma carta para alguém, eu tenho algum argumento que eu estou defendendo. Se eu tenho algum argumento, eu vou dando razões até o momento em que eu chego no clímax, no ponto alto do meu argumento. Qual que é o ponto alto do argumento? É chamado clímax retórico. Quando Paulo diz assim, logo no começo: e por estarmos, capítulo 2, se não me engano, capítulo 2, e se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Esse era o ponto alto da carta, em que Paulo estava querendo chamá-los à unidade, à humildade, a considerar principalmente o outro do que a mim mesmo. Mas existe também aquilo que é chamado de clímax temático. Esse está no capítulo 3, do 7 ao 21, onde um ponto muito importante que eu queria salientar para vocês é o versículo 9, onde aparece escrito o seguinte:
E ao ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Você já deve ter ouvido falar que essa é a carta da alegria. Por quê? Porque no final Paulo escreve assim: alegrai-vos, mais uma vez vos digo no Senhor, alegrai-vos. Então as pessoas entendem que o tema da carta é alegria, ok? Só que alguns autores, Thomas Schreiner, Gordon Fee e o Guilherme Nunes cita isso no texto dele, entendem que o ponto central da carta não é alegria. O ponto central da carta é isso aqui, justiça. E aí vem uma pergunta: o que você entende por justiça? Quando você lê na Bíblia que Deus é justo, o que você entende por isso? Alguém me ajuda? Se eu falo para você, Deus é justo, o que vem na sua cabeça? Quando a gente pega a justiça aqui, a gente imagina que uma pessoa vai analisar dois lados e não vai se influenciar por nenhum deles, vai tomar uma decisão justa. A gente tem por aqui. Essa é uma visão de justiça. Imparcial. Imparcial. Alguém tem alguma outra visão de justiça? Você fala para você, Deus é justo. O que você pensa? Justo às vezes é aquele que faça a sua vontade, né? Uma forma de justiça também. Você acha que o justo é uma modo de ver isso que está favorecendo. Então a justiça é mínima. Uhum. Tudo isso é justiça. Errado, mas às vezes a forma. Então, tudo isso é justiça. Você vai punir o culpado, vai castigar os infiéis, tudo isso é justiça. Mas existe um aspecto da justiça que é o aspecto salientado nessa carta, que aqui o ponto justiça aqui poderia ser traduzida como fiel. Então, o que acontece? Qual que é o tema da carta? Fidelidade de Deus. Por que fidelidade de Deus? Se você compreendeu tudo que eu falei até agora, talvez fique mais fácil compreender. Porque se eu chego para você que está sofrendo e digo para você o seguinte: olha, você está com um problema financeiro grave. Eu chego para você e digo assim: olha, você está passando por um problema, mas eu creio em Cristo que você vai sair dessa situação. Eu não posso falar isso, porque eu não sei se você vai sair. Certo? Eu chego para um doente que está morrendo, creio em Jesus que Ele vai te curar. Eu não sei se Ele vai te curar. Eu sei que Ele pode te curar. Eu sei que Ele pode te tirar de uma situação. Você está preso injustamente, eu sei que Ele pode te libertar. Mas eu não tenho certeza que Ele vai fazer isso. Paulo não foi solto. Paulo foi executado. Então, o que é a fidelidade de Deus? Por que Paulo usa muito a palavra fidelidade? Porque ele está dizendo para um povo que está sofrendo o seguinte: continuem firmes, continuem unidos, preguem o Evangelho, porque Deus é fiel. Ele estará com vocês o tempo todo. E quando tudo isso acabar, se por um acaso vocês morrerem, vocês estarão com Ele na eternidade. Por quê? Porque Ele é fiel, porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Por isso que o tema da carta não é alegria, o tema da carta é fidelidade. Porque às vezes a gente fala que o tema é alegria e dá a impressão seguinte: você está sofrendo, não, você tem que rir. Por quê? Não, porque Paulo falou alegrai-vos, mais uma vez, alegrai-vos aqui, não é eu estar rindo quando a desgraça está acontecendo do meu lado. A alegria, o que Paulo está querendo dizer aqui é que assim, você está sofrendo, você está contristado porque você está sofrendo, mas você permanece firme na sua fé. A sua fé em Cristo, ela não é abalada. E por que não é abalada? Porque eu sei que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, se eu estou passando por uma situação difícil, tudo bem, infelizmente, eu vou fazer de tudo para sair dela. Eu vou buscar ajuda, eu vou fazer tudo, mas se eu não sair dela, Cristo é fiel. Ele continua sendo o mesmo, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. Por isso que o tema da carta é fidelidade expressa. Você vai ver muitas vezes a palavra justiça aparecer na carta, porque Paulo está enfatizando esse aspecto de Deus, que é um aspecto importante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu já tinha Filipos hoje.